Seja pelo lobbying das grandes bolsas de derivativos ou pela conversa de reguladores, a indústria over-the-counter está sob grande pressão para ser cotada na bolsa. Mas como isso seria possível? onto exchanges. How is this going to happen? We investigate. As circunstâncias estão muito difíceis para muitas pessoas nesta indústria, especialmente para algumas das maiores e mais reconhecidas empresas do setor de derivativos over-the-counter, que construíram uma marca e têm uma base de clientes leais, após o FCA ter publicado seu relatório com propostas para praticamente reestruturar a forma como os CFDs são fornecidos. Os CFDs são o principal negócio de muitas empresas do setor. E em se tratando da negociação na bolsa, em minha opinião e na de muitos outros profissionais sêniores, isso parece um esforço de lobbying das grandes bolsas para tentar colocar os mercados over-the-counter de volta nas bolsas. OTC markets back on exchanges. Sim, há um lugar para instrumentos negociados na bolsa e um lugar para mercados over-the-counter. Eu acredito que essa história vai continuar evoluindo, porque produtos de taxa de câmbio à vista, por exemplo, são oferecidos como instrumentos padrão pelas bolsas, e os mercados over-the-counter são muito flexíveis, com diversos tamanhos de transações e prazos. An OTC markets is very flexible. You can trade different transaction size, different tenors. Em comparação com os preços muito inflexíveis da bolsa. Exatamente. Eu não vejo muitos produtos over-the-counter negociados em bolsas. Eles começaram com derivativos mais transparentes, como swaps e opções. Mas eu não acredito que muitos produtos à vista serão negociados na bolsa, porque o varejista perderia essa flexibilidade que os produtos over-the-counter oferecem. The retail user will lose this flexibility that they have right now with OTC products. Sim, eu concordo. E é exatamente isso que o lobbying das bolsas não enxerga. Um dos motivos pelo qual esta é considerada uma indústria upstart pelo establishment, apesar de já existir há 30 anos, é que ela oferece tanta flexibilidade e execução instantânea para uma ampla gama de produtos e serviços que atraiu muita atenção rapidamente. Como podemos ver em relatórios de fusões e aquisições, grandes bolsas como a Deutsche Börse estão comprando plataformas como a 360T. Outro exemplo foi a aquisição da Hotspot FX pela Bats Global Markets por 365 milhões de dólares. As bolsas estão entrando para o setor de varejo, mas não há como reportar as negociações no mercado spot, a não ser no post-trade, porque as transações são muito instantâneas. Outro aspecto é o banco Tier 1, que quer realizar uma execução last look. Isso faz parte de toda a infraestrutura dessa indústria, mas nas bolsas, os bancos não conseguiram fazê-lo. Verdade. Há um movimento pela transparência na indústria, de onde você descobre seu preço até como a ordem enviada pelo cliente é tratada. As empresas oferecendo um instrumento negociável a um cliente terão que ser mais transparentes em relação a como os preços são derivados e a como elas executam a ordem enviada pelo cliente. Will need to be more transparent to the client and how they derive the price, how they execute, how they treat. Segundo algumas críticas do FCA, as empresas que oferecem essas plataformas ou instrumentos para negociação terão que garantir que têm monitoramento e controle adequados. Platforms or instruments to trade will have to make sure they have proper monitoring. Sim, e como já discutimos recentemente, os CFDs, que são o principal negócio de muitas empresas com uma base de clientes leal e normalmente doméstica, não deveriam ser o foco dos reguladores. Entretanto, um CFD é precificado em bolsas de contratos futuros, que poderiam se beneficiar dessa regulamentação. Mas um trader de varejo certamente não, porque o CFD, em termos de varejo, é um produto muito mais prático para um trader de varejo. But a retail trader can't possibly benefit from that. Surely, going on to exchanges, the CFD on a retail basis is a much more practical product for a retail trader.
Eu concordo. Produtos negociados na bolsa, especialmente os mercados over-the-counter, vão simplesmente eliminar a flexibilidade do trader. Portanto, traders menores que negociam CFDs em menores quantias serão forçados a negociar quantias maiores, ou talvez não conseguirão mais negociar esses produtos. Em minha opinião, a negociação desses produtos na bolsa talvez aconteça no longo prazo, mas as instituições terão que reavaliar seus modelos de negócios e como constroem seus produtos para torná-los disponíveis para todos os usuários. Exatamente. Essa é a parte difícil. Garantir que um trader over-the-counter, usando uma determinada plataforma, consiga lidar com os custos, taxas e latência mais alta de uma bolsa. Os bancos teriam que aceitar todas as ordens e o preço, porque não haverá a opção last look. Verdade. Nesse sentido, para facilitar o last look, os bancos e criadores de mercado teriam que poder estabelecer uma faixa de preços suficientemente ampla para sustentar a potencial arbitragem causada pela latência no feed de dados ou entre o usuário ou criador do mercado e a bolsa. Or due to the latency between the end user and to the exchange or to the market maker himself. Portanto, a negociação desses produtos na bolsa tornaria muito mais difícil para os bancos estabelecer os preços, mas no fim das contas, os traders é que vão pagar mais pelos produtos. Sim, você está certo. Esta é uma batalha onde, no final, o usuário subjacente detendo os instrumentos de negociação não ficará satisfeito em ter que pagar mais. Sim, eu acho que concordamos que a indústria over-the-counter não deveria ser uma preocupação, mesmo que o FCA dê seguimento a essas propostas. A indústria over-the-counter, especialmente em se tratando de CFDs e forex de varejo, vai continuar sendo um importante alicerce para o setor de negociação eletrônica. Exatamente. Muito obrigada pela participação, Ryan Nettles, do Swissquote Bank. Obrigado pelo convite. Eu sou Andrew Sachs MacLeod, diretor executivo do Finance Feeds, em uma parceria com a Dukascop TV, diretamente de Genebra. Obrigado pela audiência e até mais.